Senhora Presidente, eu já disse em outras sessões aqui que nós estamos vivendo, vereador Paulo Gambarini, acho que não dá para negar isso, uma crise política, né? Uma crise de representatividade, né? Uma crise de credibilidade, né? E são graves, colegas, os problemas relacionados a esse desgaste da política, a esse descrédito dos políticos, né? O descrédito desse sistema de representação. As consequências desses descréditos são gravíssimas. Por que ocorrem, por que existe esse desgaste e esse descrédito? São vários os motivos, mas um deles, há um distanciamento enorme entre os detentores de mandato político e a sociedade. Há um distanciamento. Tem exceções, claro que tem, mas há um distanciamento enorme. Grande parte da população, grande parte da sociedade, vereador Gilberto, é afastada das decisões políticas, das decisões que envolvem políticas públicas. Se são afastadas e são lembradas no momento do voto, é claro que essa crise vai surgir, como efetivamente surgiu. É evidente, antes que alguém comente o contrário, é evidente que é da própria natureza dos partidos políticos, né? E aqui nós temos vários partidos nesta Câmara Municipal, é evidente que é da própria natureza dos partidos políticos o confronto de ideias, de projetos, a divergência entre eles. Hoje nós tivemos exemplo aqui na Câmara Municipal, sobre numa das votações. Assim como, senhora Presidente, é legítima a disputa pelo poder de Estado. E por que é legítima a disputa pelo poder de Estado? Justamente para você conseguir realizar os projetos do seu partido. Onde surge o problema, então? O problema surge no seguinte: a disputa pela permanência no poder a qualquer custo. Esse é um dos graves problemas. Esse é um dos graves problemas. Quando isso ocorre, o partido, senhora Presidente, perde a razão de ser dele. Por que existe um partido político? Qual que é a razão? Para atender os clamores da sociedade, para atender as demandas da sociedade, as urgências da população. E quando você tem um mandato e disputa o poder pelo poder, e tenta se manter nele a qualquer custo, você perde essas premissas. Você perde a razão de ser. Hoje o fazer político tem como base, duvido que alguém negue isso aqui, a destruição do outro. Como que se faz política hoje? Destruindo o outro. Isso não pode acontecer. Nós procuramos, o que existem hoje são separações. E o que se faz necessário, vereador Paulo Gambarini, são uniões. Não se pode ter como base o fazer político, ter como base a destruição do outro. A Rede, partido que eu integro com o maior orgulho, porque acompanho Marina Silva desde quando entrei para a política, desde quando entrei para a política quando eu nasci, como todo mundo, como todo brasileiro. Mas quando eu resolvi me tornar partidário de um integrante de um partido para concorrer, desde aquele momento que eu venho seguindo os ideais, os princípios e os valores da Marina Silva. No momento em que ela conseguiu, e ela não gosta que diga isso, não foi ela, foi um grupo, foi um movimento. No momento em que o movimento conseguiu se transformar num partido, eu tinha que estar junto. Porque eu caminho ao lado dela. Ao lado, melhor, dos ideais, dos princípios e dos valores defendidos por ela. O movimento Rede Sustentabilidade, que já existe muito antes do partido, não é um movimento que vai servir a um partido. O que nós temos agora é um partido, Rede Sustentabilidade, que vai servir a um movimento que já existe. A um movimento que tem como base as discussões, os coletivos, os debates realizados diretamente junto à sociedade. Não se chama rede à toa. Não é um partido, porque partido é parte de algo.
A rede é mais do que um partido. A rede é um movimento. A rede é um movimento que quer mudar o modo de fazer política no Brasil. É isso que ela propõe. Ela propõe agregação, propõe organização, propõe procurar no outro, em toda a sociedade, as convergências na diversidade. O que significa procurar convergências na diversidade? Nós somos diferentes. Nós pensamos de maneiras diferentes. E é preciso respeitar isso. Mas será que a gente não pode caminhar junto em alguns pontos? Será que alguém, por ser do PX ou do PZ, nunca vai ter uma ideia boa? Será? Não! Nós temos que procurar em todos os demais partidos, procurar na sociedade, nas pessoas que não integram o partido, convergências. Respeitando as diferenças. Nós precisamos formar uma rede. E a rede, cada momento que ela se cruza, um dá força para o outro. Um debate com o outro, um respeita o outro. Respeito. É necessário afastar da nossa política o fazer político pela destruição do outro. A rede, como eu disse, ela procura essa aliança. A rede de sustentabilidade procura essa aliança. E tem como base o que é chamado pela rede de éticas da urgência. É preciso estabelecer prioridades. É preciso saber o que é o principal hoje para o país. É necessário e é possível criar esse novo modelo de desenvolvimento. E ele dá para ser, acreditem, sustentável, inclusivo, igualitário, vereador Paulo Gambarini. E diverso. Com diversas opiniões. Isso é possível. Esse é o novo modo de fazer política, senhora presidente. Chega, o Brasil não dá mais para aceitar a política, a politicagem, não dá para aceitar mais o fazer político pela destruição do outro. A continuar nesse caminho, não preciso nem completar a frase. Vocês estão vendo para onde estamos caminhando. Qual é a verdadeira fonte de governabilidade? Verdadeira fonte de governabilidade. Qual é a verdadeira fonte, a verdadeira base do direcionamento da ação do Estado? É uma cidadania ativa. É uma participação ativa da sociedade. O que é necessário para governar, vereador Tito? O que é necessário para direcionar a ação do Estado? O que o Estado vai fazer? É necessário ouvir a população. É necessário formar uma rede com a população. É necessário acreditar que todo e qualquer cidadão tem capacidade para ajudar a elaborar política pública. A rede de sustentabilidade acredita nisso. É um sonho, e o Fernando Frederico ficou louco, achando que mudando de partido vai mudar o Brasil. Eu acho. Eu acho isso possível. O sonho, como eu já ouvi dentro da rede de sustentabilidade, é apenas aquilo que ainda não está realizado. O sonho é só isso. Mas ele pode se realizar, senhora presidente. Ele pode se realizar. E o que nós precisamos fazer é fazer valer a nossa vida, nosso direito à vida, a nossa força coletiva, e não aceitar, senhora presidente, não aceitar nenhuma interferência na nossa liberdade e no nosso direito de acreditar que esse país dá para ser melhor. Ninguém pode tirar essa esperança do cidadão. A rede de sustentabilidade gerou uma nova esperança. Criou esperança. Tornou possível algo que até então alguns diziam que era sonho, algo que alguns até então diziam que era utópico. É utópico, mas existem utopias eficientes e elas se concretizam. Eu tenho certeza absoluta que podemos transformar a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado num local melhor, num local, num espaço onde seja gostoso viver, onde a gente se sinta representado por aqueles detentores de mandato. Isso vai acontecer? Não sei afirmar, mas eu não vou desistir disso. Nem a rede de sustentabilidade. Obrigado, senhor presidente.